Opa, rapaziada, sejam bem-vindos ao 4P Conhecimento. Meu nome é Pedro e hoje vou falar um pouco sobre a química dos impermeáveis. Você sabe como é a tecnologia por trás do corta-vento? Chega aí pra gente ver um pouquinho junto. A origem dos casacos impermeáveis remonta pelo menos ao século XVIII, quando os indígenas da América do Sul cobriam as roupas com látex para os tornar impermeáveis. A ideia foi importada pelos europeus, porém a moda não pegou por lá, pois os primeiros impermeáveis eram pesados, desconfortavelmente rígidos e, sobretudo, bastante mal cheirosos. Contudo, o desenvolvimento da química de polímeros permitiu que os impermeáveis fossem se tornando mais leves, flexíveis e inodoros. Bom, sabemos que os casacos impermeáveis são feitos de tecidos especiais, tratados de forma a não deixar passar a água. Os primeiros tecidos impermeáveis foram inventados em 1823 pelo escocês Charles Mackintosh, que descobriu que a borracha natural podia ser dissolvida com alcatrão de hulha. O alcatrão de hulha é uma mistura líquida de compostos com cheiro intenso, resultante da queima do carvão, que naquela época era considerado um resíduo. Assim, Mackintosh descobriu que essa mistura dissolvia a borracha e que esta podia ser espalhada como pincel sobre um tecido, tornando-o à prova de água. Contudo, a borracha tornava o tecido pegajoso, e Mackintosh resolveu o problema colocando outra camada de tecido por cima, ficando a camada de borracha entre as duas de tecido. No entanto, os problemas não ficaram completamente resolvidos, pois este material era pesado, tinha um odor desagradável e tinha ainda tendência a enrijecer com o frio e a colar com o calor, assim não convencendo a população em geral a usá-lo. Mesmo assim, as Forças Armadas e a Marinha Mercante do Reino Unido foram equipadas com ele, devido às circunstâncias climáticas mais extremas pelas quais eram submetidos. Para o desenvolvimento deste novo conceito, contribuíram certamente os conhecimentos que surgiam na Europa sobre as antigas civilizações na América, como os astecas, maias e incas. O navegador Cristóvão Colombo, no século XV, foi um dos primeiros europeus a ter contato com os povos indígenas americanos, tendo visto de perto o que essas pessoas eram capazes de fazer com a borracha natural, como bolas para jogar ou na impermeabilização de calçados e de peças de vestuário. A borracha natural iria, no entanto, permanecer quase 3 séculos após sua descoberta pelos europeus como um material sem grande utilização. Somente na Revolução Industrial no século XIX que esta seria redescoberta e seria de interesse para a industrialização de novas matérias, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Assim, surgem novas invenções que utilizam a borracha que permitiram melhorar a invenção de Macintosh. Em 1839, Charles Goodyear, nos Estados Unidos, e em 1842, Thomas Hancock, no Reino Unido, descobriram que, conforme o tempo e grau de aquecimento, a mistura da borracha com o enxofre e calor lhe dava flexibilidade ou endurecimento, tornando-a mais resistente e quase insensível às variações de temperatura. A esse processo foi dado o nome de vulcanização, como uma homenagem ao deus romano do fogo, Vulcano. A vulcanização, como dito anteriormente, é um método que consiste na adição de enxofre e aplicação de calor e pressão a uma composição de borracha, a fim de dar a forma e propriedades do produto final. Este processo químico permite que todas as propriedades da borracha sejam otimizadas para a utilização industrial, conferindo maior força de tensão, resistência à dilatação, maior elasticidade e capacidade de adaptação ao clima. Este procedimento de vulcanização da borracha é realizado até os dias atuais e consiste na realização de um processo químico fácil, que consiste no aquecimento do material juntamente com o enxofre, oferecendo propriedades resistentes ao látex. Outras substâncias foram incluídas com o passar dos anos, permitindo que a vulcanização seja feita mais rapidamente e em locais com baixas temperaturas, sem que as condições climáticas afetem o processo. A descoberta do processo de vulcanização permitiu que o material fosse utilizado amplamente, com destaque especial para o ramo automotivo. Isto porque o procedimento foi essencial para a criação da borracha utilizada em pneus, que precisam ser bastante resistentes e estáveis com maior força de tração, independentemente da temperatura. É possível notar que o sobrenome de seu criador, Goodyear, é uma das principais marcas de pneus automotivos atualmente, justamente devido à sua criação. Retornando à história dos impermeáveis, a substituição da borracha natural por borracha vulcanizada permitiu a Macintosh, junto a Hancock, a criação de impermeáveis com propriedades mecânicas excepcionais, como excelente resistência ao desgaste, flexibilidade e leveza. Associado a isso ainda, se eliminava a necessidade do solvente e, consequentemente, dos odores desagradáveis da dupla camada de tecidos. Já no século XX, com o desenvolvimento da tecnologia e da indústria, surgem outros materiais impermeáveis, tendo como base novos polímeros sintéticos e revestimentos que repelem a água. No entanto, mesmo em alguns dos materiais mais inovadores usados atualmente,
o conceito inicial de Macintosh ainda se mantém de pé. Um material impermeável à água é dito hidrofóbico, já aqueles que não repelem esse líquido são conhecidos como hidrofílicos. Esses materiais são classificados de acordo com o ângulo que a água forma quando em contato com a superfície plana de algum material. Esse ângulo, entre a borda da gota e a superfície, é chamado de ângulo de contato. Como pode se ver na imagem, quanto menor for o ângulo, mais hidrofílico será o material, pois mais suscetível à interação ele estará. É considerado que o material seja hidrofóbico quando o material possui um ângulo maior do que 90 graus. Os materiais que apresentarem um ângulo maior do que 140 graus são chamados de superhidrofóbicos. Já quando é menor do que 20 graus, são considerados superhidrofílicos. Mas a qualidade mais notável dos impermeáveis modernos é que também permitem a respiração da pele, isto é, impedem a entrada da água da chuva, mas permitem a saída do vapor de água liberado pela transpiração. Este efeito é obtido através da criação de estruturas com minúsculos poros, por onde as gotas de água não entram, mas as moléculas de água isoladas podem passar facilmente. Os modernos tecidos impermeáveis arejados são obtidos com duas camadas de polímeros de propriedades diferentes. Uma primeira camada de um polímero microporoso hidrofóbico, ou seja, que repele a água, e uma camada de poliuretano, que fica virada para dentro, mais próxima da pele, e que é hidrofílico e absorve a umidade que se libera da pele. Depois entra em ação um pouco de termodinâmica. A diferença de temperatura entre o lado de dentro e o lado de fora cria as condições necessárias para que as moléculas de água absorvidas pelo poliuretano sejam empurradas para o exterior. Um exemplo dos novos materiais utilizados é o tecido Gore-Tex, no qual uma membrana Gore-Tex é laminada entre dois tecidos. O exterior é tipicamente de nylon ou poliéster, fibras artificiais mais resistentes, e o interior de poliuretano, um material polimérico leve, resistente à abrasão, macio, elástico e flexível, que permite a difusão do vapor de água para o exterior. O segredo destes materiais está na membrana Gore-Tex, que é feita a partir de politetrafluoretileno expandido, conhecido comercialmente como Teflon. Este material apresenta-se como uma camada muito fina e com muitos microporos, sendo cada um deles 20.000 vezes menor do que uma gotícula de água e 700 vezes maior do que uma molécula de vapor. Ou seja, a membrana fornece total impermeabilidade ao mesmo tempo que permite o excesso de calor e vapor da transpiração saiam com facilidade. Assim, o impermeável com esta composição torna-se não só impermeável, flexível, leve e confortável, mas também corta-vento e transpirável. Para garantir que essas características não se percam com o tempo e uso, é ainda feito um tratamento final hidrorrepelente DWR à superfície exterior do tecido, que faz com que a água deslize e não seja absorvida pelo tecido. Caso contrário, esta iria obstruir os poros da transpiração da membrana, diminuindo a sua capacidade de nos manter secos e confortáveis, não por deixar passar a água do exterior, mas por não permitir o eficiente escoamento da transpiração e do calor. Estes tratamentos têm como base a nanotecnologia e são inspirados num fenômeno que ocorre na natureza, o efeito Lotus. Este diz respeito à repelência muito elevada à água, também chamada de superhidrofobia, apresentada pelas folhas da flor de lótus. As folhas de lótus têm a superfície coberta de ceras hidrofóbicas, que são ásperas e texturizadas e diminuem a área de contato entre as gotas de água e a folha. Assim, quando a chuva cai, estas nanoestruturas mantêm as gotas de chuva numa forma esférica, que rolam facilmente pela superfície, arrastando consigo as partículas de sujidade. Então foi isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um like e não esqueçam de comentar aqui embaixo sugestões para os próximos vídeos. E é isso. Valeu, rapaziada.